cima. Pode agora? Pronto. Hã? Pode? Então, voltando para cá. O processo é contínuo. Tá? Então, imagine. Nós temos recursos matemáticos não usados no ensino médio que faz do quê? Vem cá. Daqui a 1 segundo vai ter quanto? Daqui a 5 horas vai ter quanto? Hoje assim, mas não é de 4,5 bilhões de anos. Não, eu posso falar a hora que eu quiser. Mas como eu estou no ensino médio, o que é que eles querem de vocês? Eles querem que vocês utilizem habilidades dadas no ensino médio. Então, uma das habilidades matemáticas dadas no ensino médio é a noção de PG. Então, ele faz o quê? Imagine que você tem uma quantidade de material agora. Tá bom, assim, eu tenho uma quantidade de material agora. Eu vou chamar de MO. Uma massa de material. Você concorda que daqui a um certo tempo você teria metade desse material? Claro. Concorda? E depois de outro certo tempo eu teria metade da metade desse material? Então ele vai dizer, olha, isso é uma PG de razão meio. E se é uma PG de razão meio, eu posso jogar numa forma de PG. Então, o enésimo termo dessa PG é o primeiro termo sobre 2, porque a razão é meio, elevado a n, onde n é o número de eventos, no caso, esses intervalos de tempo, porque evento está acontecendo toda hora. Mas nós estamos considerando o evento associado a esse intervalo de tempo. Então, assim aconteceram 2 eventos. 2, então eu tinha 100, 2 elevado a 2 é 4, então vai ter 25, porque aconteceram 2 eventos. Erro comum aqui, viu gente? Ó, aconteceu um intervalo de meia vida, aconteceu outro intervalo de meia vida. Quantos? 2. Aí tem gente que na agonia pega e faz isso, ó. 1, 2, 3. Aí é, né? Não é a quantidade que você tem que contar, é o intervalo do processo. Tá? Então, ó, são 2 intervalos. Eu tinha uma quantidade de material e esse material sofreu decaimentos. Só que quando passa um intervalo de 4,5 bilhões de anos, eu tenho um intervalo chamado de meia-vida ou período de semi-desintegração, que é um intervalo de tempo para você ter metade. Olha o nome, meia-vida é o intervalo de tempo para você ter metade. Então isso é o evento. Quantos eventos de meia-vida aconteceram? Porque você perguntar, quantos eventos de decaimento aconteceram? Milhares. Milhares de milhares de milhares, que tem um monte de átomos de urânio fazendo isso em atividade nuclear. Agora, quantos eventos de meia-vida aconteceram aqui? 2. Quantos eventos de meia-vida aconteceram até aqui? 3. Um aqui, PDT 50 e lá vai. Então, lá, o que nós trabalhamos é uma coisa diante da nossa limitação matemática. Então, nós temos uma limitação matemática que faz com que a gente trabalhe assim ou assim. Beleza? Então, eu estava fazendo a questão assim, aí disse que tinha 100. Aí eu peguei e falei assim, 100, 50, não sei o que. Está errado isso? Claro que não. Você está apenas fazendo uma PG passo a passo. Agora o aluno que de repente ele pega e fala assim, eu não vou perder esse tempo todo não, velho. Ele botou aqui um negócio que a meia-vida é 8 dias, o cara pediu em 1 ano. É 8 dias, ele pediu em 1 ano. Aí eu vou fazer o quê? 365 dividido por 8, dá não sei quanto. Aí eu vou fazer 1 por 1, eu tava aqui nada, velho. Deixa eu botar na minha fórmula aqui, eu já vou achar a quantidade certinha, porque eu confio na minha fórmula. O que eu vejo é alunos que muitas vezes eles não acham que isso daqui, não, mas assim, o cara não vai corrigir e vai tirar ponto. Que nada, você está desenvolvendo uma PG. Aqui você está usando a fórmula pronta da PG. Aqui você está fazendo passo a passo o processo. Então qual é o verdadeiro? A resposta. É a resposta que está achando. A minha pergunta antes de continuar. Ficou claro para vocês o que acontece aqui, pessoal? Que aquele material está sofrendo um decaimento e esse decaimento acontece o tempo todo. E você poderia calcular isso o tempo todo. É nossa limitação matemática que acaba fazendo perguntas em intervalos específicos, chamado de intervalo de meia-vida. Então aqui eu teria um intervalo de meia-vida, aqui eu teria outro intervalo de meia-vida, aqui eu teria outro intervalo de meia-vida. Aí aparece uma coisa interessante. Essa velocidade é constante ou a velocidade está mudando? Constante.
pense aí comigo. Demorou, bora botar, 8 dias para você fazer com que 50% do material decaísse. Depois, em 8 dias, só decaiu 25. Você percebeu que a velocidade mudou? Mas a minha preocupação em situações como essa é assim, olha o aluno olhando. Mas eu tinha metade em 8 dias. Depois eu tenho metade em 8 dias. Depois eu tenho metade em 8 dias. Espera, você tinha metade de 100 em 8 dias. Depois você tem metade de 50 em 8 dias. Depois você tem metade de 25 em 8 dias. Ou seja, você acha mesmo que o processo está constante? Antes você tinha mais material. E como eu tenho mais material, a atividade é maior. Depois eu tenho menos material. E como eu tenho menos material, a atividade é o quê? Menor. Você pode fazer inclusive uma analogia com cinética química lá. Quando a concentração de material é maior, a velocidade do processo, a atividade do processo é o quê? É maior. Se eu tenho menos material, a probabilidade de ter o decaimento é menor. Então as probabilidades de acontecer o decaimento é menor, o resultado da minha meia-vida também é menor. Ou melhor, a meia-vida não é menor não, desculpa, a velocidade do processo é menor. A meia-vida, não, a meia-vida é esse intervalo de tempo que é fixo. Posso continuar? Pode. Tu falou que o decaimento ocorre o tempo todo, só que a química encontrou um meio de datar esse decaimento por meio da meia-vida? Eu falei que o decaimento acontece o tempo todo. Sim. A gente então queria saber quanto de material você teria depois de determinado tempo. Calcular quanto ainda resta de material. Você concorda? Pensa assim comigo. Agora a gente tem que partir de processos. Opa, desculpa. Esse material é um material radioativo. Só que eu preciso que esse material radioativo ele esteja ali presente para ele gerar um tipo de energia. Eu preciso saber até quanto ele vai durar. Concorda ou não? Eu tenho um problema de contaminação com lixo nuclear em determinado lugar. Chernobyl, por exemplo. Eu preciso saber quanto tempo aquela região não vai ser habitada. Então eu preciso fazer cálculos. Ah, não vai poder nunca. Peraí, não pode fazer nunca? A gente vai passar uma época da Terra em que a gente não vai poder habitar? Tem um jogo que eu acho... Ele tem no Mercado Livre, é um sonho de consumo, que uma hora que eu tiver com dinheiro vadio, eu vou pegar e vou comprar o jogo. Porque, pra que comprar esse jogo? Não sei o que. Ele é tipo assim, um War melhorado. Tá? Para alguns ele é um War melhorado, para um é um War chato. É porque ele não tem fim. O objetivo é você dominar o mundo. Não, mas não tem negócio de objetivo. Então era um jogo que você começava a jogar segunda-feira e 3 meses depois você podia estar jogando ainda. Então, que saco! Então você definia objetivos diários. E uma das situações era você pegar e fazer prospecção de bombas atômicas. Aí você fala assim, pô, eu quero ter bomba atômica. Então você tinha que ter recursos para fazer bomba atômica. Primeiro dinheiro, depois recursos de minério para você pegar e fazer isso. Aí você tinha os recursos de minério e tinha dinheiro para você fazer bomba atômica. Aí o segundo passo era que você, com a bomba atômica, você podia jogar a bomba atômica em um inimigo. Você podia ameaçar o inimigo e você podia jogar a bomba atômica no inimigo. Ao jogar a bomba atômica no inimigo, você tinha que pesar algumas coisas, porque o terreno ficaria desabitado durante 6 rodadas. Você está entendendo como foi que eles transferiram essa perspectiva de lixo nuclear para o jogo? Eu vou jogar uma bomba atômica em você. Beleza. Você está interessado em algum recurso que tem naquela região? Ele tem petróleo naquela região. Se você jogar uma bomba atômica ali, você não vai ter acesso ao petróleo agora. Então, de repente, é melhor atacar por terra. Então, o que ele está falando, ele vem bater exatamente... os caras conseguiram estabelecer uma relação temporal, aquele lixo nuclear de jogar uma bomba em um territóriozinho de um jogo. Os riscos do problema. Então, por que a química precisa disso? Agora, vamos lá, Alice. Você acha que o cara que está fazendo um cálculo lá para saber se aquela zona de Chernobyl vai ser habitada ou não, ele está usando simplesmente isso daqui? Mas não, vamos fazer um cálculo agora. Daqui a não sei quando. Ele faz o cálculo que ele quiser, mas daqui a 25 dias eu quero ir lá. Qual é que está o negócio? Poxa, mas 25 dias, como é que você vai fazer aqui de 4? Se a gente só faz o cálculo de 4,5, a gente só faz o cálculo de 4,5 em 4,5 bilhões de anos, porque você está usando o PG. O cara, com recurso matemático, ele calcula a hora que ele quiser aqui. A hora que ele quiser. Perfeito? Então é só um limite. Você fala, que bom. Que bom. Vou trabalhar com isso daqui? Então, agora isso eu tenho que entender, não tem? Tem que entender.
Então, uma vez que a gente entende que esse processo é constante e nada altera esse processo. Vocês viram lá na aula de cinética que a concentração dos reagentes, que a temperatura, que a pressão parcial, que um catalisador, tudo isso alterava a velocidade. Aqui, ó, nada altera essa velocidade. E assim, se eu pegasse e esquentasse, não adiantava nada. Os processos nucleares, eles não dependem desses fenômenos que vocês viram lá nas reações químicas. Tá certo, gente? Então isso é uma pergunta que muitas vezes aparece. Ah, se eu fizesse um catalisador? Esqueça. São relógios perfeitos. E como são relógios perfeitos, eu posso utilizar isso como se fosse um relógio. Por exemplo, em processo de datação. A datação com carbono 14. Pois eu sempre caio esse negócio nos vestibulares. Pois é. Como é que funciona? Funciona por comparação. Tá? O processo de datação funciona por comparação. Sim, como é que compara? Presta atenção. Sabendo a quantidade, existe uma relação no seu corpo de carbono 12, que é, vamos dizer assim, o carbono normal, e o carbono 14. Porque todas as vezes que você come alguma coisa que tem carbono, nessa coisa deve ter carbono 12 e deve ter carbono 14 também. Fechou a ideia? Pois assim, agora no meu corpo tem uma quantidade de carbono 12 e uma quantidade de carbono 14. O carbono 14 é radioativo. Então o carbono 14 está o tempo todo emitindo radiação. Pô, ele emite radiação? Emite. Dentro de você, dentro de mim. Pô, mas isso não é prejudicial? Não, não tem muito. Uma coisa é estar aqui uma quantidade de mim que meu corpo tolera. Se tivesse muito, eu tinha morrido. Então tem uma quantidade que meu corpo tolera. Ah, eu vou então para o lugar radioativo. Lá vai ter muito. Muita radiação. Aqui não tem tanta. Mas é um efeito cumulativo. Esse efeito cumulativo, depois de muitos e muitos anos, pode ser que meu corpo já não tolere muito essa situação. Mas aqui nessa sala agora, essas paredes estão mandando radiação pra gente. O corpo de vocês mandando radiação. Todo mundo mandando radiação. E a gente consegue tolerar esses níveis de radiação. Até aqui, beleza? Presta atenção. Todos os dias eu como. E quando eu como, entra no meu corpo carbono 12 e entra carbono 14. A cada 5.700 anos, vou botar 5.730 anos. A última questão que eu vi desse negócio contava 5.730. Tá? Mas normalmente 5.600. Eles colocam um valor assim para facilitar os cálculos. Então 5.730. 5.730 anos, metade do carbono 14 que eu tenho vai deixar de ser carbono 14. Só que eu não vou viver, não. E assim, então, todo dia diminui um pouquinho, porque ele sofre decaimento. Todo dia diminui um pouquinho. Só que todo dia eu coloco de volta. Ele decai e eu coloco de volta porque eu me alimento. Quando eu morrer, o carbono 14 que está no meu corpo continua fazendo o quê? Decaindo. Só que como eu não me alimento mais, eu não tenho como repor. Então, a proporção de carbono 12 e carbono 14 de uma pessoa que morreu é diferente de uma pessoa que está viva. E de uma árvore, porque a árvore tem carbono. E de um dinossauro, que o dinossauro tem carbono. Ou seja, uma estrutura viva que tem carbono. Tendo carbono, ele tem uma proporção de carbono 14 que pode ser comparado a algum lugar. Então eu pego um tecido e falo, poxa, esse tecido aqui tem uma relação de carbono 12 com carbono 14 igual a X. Gessinho fossilizado tem uma quantidade de carbono 14 X sobre 2. Opa! Se a relação era para ser X, está dando X sobre 2, é porque eu tenho metade do que eu deveria ter. Opa, se eu tenho metade do que eu deveria ter, resultado, passaram 5.730 anos. Eu estou usando o gessinho porque eu ia usar Luzia. Só que se eu falasse Luzia, vocês iam pensar que era marisqueira. E aí... Luzia, marisqueira. Na verdade, é do Museu Natural, sabe aquele fóssil que tem lá, que tinha, né, que pegou fogo, e aí era o fóssil mais velho da América, né, associado a seres humanos, né, hominídeos, assim. Então, quando você tem uma estrutura dessa, como é que você vai datar? Simples, faz uma comparação entre proporções. Eu tenho uma proporção disso, eu tenho uma proporção daquilo. Era para ser quanto? Já sei se fosse x sobre 4, ouça, se fosse x sobre 4, tinha passado 11.460 anos. E aí você vai datando. Não é radioativo. Então eu uso essas coisas porque são espécies radioativas. Então dá para você pegar e mapear. Assim, como é que vai saber a quantidade? A atividade.
Eu vou mapear pela atividade. Ele vai estar liberando radiação e eu vou saber a atividade que ele tem. Gessinho, você pegou e mostrou esses exemplos aqui. Pois é. O iodo 131, muito utilizado em exames diagnósticos da tireoide, ele é um material radioativo que emite beta e emite também gama. A atividade radioativa dele é bem intensa. 8 dias. É um material excelente para a medicina, você concorda? Só porque assim, não, porque a atividade dele é rápida, então se eu colocar dentro do seu corpo agora uma pequena quantidade, daqui a 8 dias eu vou ter metade dessa pequena quantidade. Agora imagine que se eu fosse fazer o exame diagnóstico da tireoide para ver lá a taxa de hormônio T3 e hormônio T4 associado à produção da sua tireoide, e aí acontecesse o quê? Pô, só dá para fazer isso com iodo e iodo tem uma meia-vida de 100 anos. Então esse negócio vai ficar circulando no seu corpo. 8 dias, metade. 16 dias, metade da metade. Vou ter uma quantidade tão insignificante no seu corpo que depois de 16 dias aquilo já não tem mais tanto problema. Agora, esse daqui já não é tão interessante, né? 5,7 anos. Pois assim, mas um desse daqui é pior ainda. Pois é. E esse daqui nós temos um probleminha, gente, ó. Tá vendo ele aqui? Estronço 90. Eu queria que você acompanhasse isso daqui. Pô, já vai pra cá? Já. O bromo 90, ele sofre um decaimento beta. Vai me ajudar aí agora. Qual o número de massa do criptônio que vai ser gerado? Não precisa abrir nada, não. Ele emitiu beta. Olha para lá e mate a pau. O número de massa do criptônio que é gerado. O mesmo. Porque emissões beta não mudam o quê? O número de massa. Ah, pô, o Enem botou lá, e assim que esse aqui precisava da tabela, o Enem não botou tabela, não fez a questão. Emissão beta não muda o número de massa. E ele vai querer isso de vocês. Tá? Então vamos lá. Criptônio sofre também um decaimento beta. Gera qual tipo de rubido? 90. Que também emite beta. Gera qual tipo de estrôncio? E o estrôncio é do grupo 2A, assim como o cálcio. E o cálcio está associado aos nossos ossos. E elementos de uma mesma família ou grupo são quimicamente semelhantes. Sendo quimicamente semelhante, uma pessoa que é contaminada por alimentos que contenham esse isótopo, ou por inalar partículas que tenham esse isótopo, ou por alguma maneira esse isótopo entra no corpo dele, onde é que eu vou encontrar depois de certo tempo esses isótopos? Nos ossos. Agora imagine que a pessoa tenha contato com uma grande quantidade de estrôncio 90. Uma porqueira que tem 28 anos de meia-vida. Durante 28 anos, ele vai ter uma quantidade fixa ou uma quantidade variável? Ou seja, vai diminuindo. Mas depois de 28 anos, aí eu chego em quem? Na metade. Meia-vida, 28 anos. Eu chego na metade da quantidade que eu tinha agora. Pois assim, durante esse tempo todo, eu estou recebendo radiação direto nos ossos. Então, o estrôncio 90 está associado a câncer a nível ósseo em lugares que tenham contaminação, inicialmente por quem? Bromo 90, que decai até chegar aonde? Estrôncio. Então, eu tenho uma preocupação enorme com o estrôncio 90. Do mesmo jeito, o estânio 131 decai beta, vira antimônio. Vai. 131. Beta telúrio. 131. Beta iodo. 131. O iodo 131 tem uma meia-vida baixa, mas ele vai direto para onde? Para a tireoide. Uma coisa é você utilizar ele em nível hospitalar, onde você vai controlar a dose. E se eu não controlar? E se eu não controlar? Problema já na tireoide. O iodo 137 emite beta, xenônio 137. Se alguém chegar na prova e pegar e esquecer que beta não muda o número de massa, vou pegar pelo pescoço, tá? Olha o tanto que a gente fez. Quem emite beta? Esse é o famoso césio 137. Grupo 1A. Mesmo grupo de quem? Do sódio, do potássio. Seu corpo tem muito sódio e potássio?
Então imagine o estrago que esse menino deve fazer no seu corpo. Porque enquanto o outro, a tendência é que ele iria para os ossos, onde é que tem sódio, onde é que tem potássio no seu corpo? Pois não é células, eu não tenho célula. Então imagine o problema que o César 37 vai dar. Beleza, pessoal? Agora me ajude aqui só para eu ver como é que estão as coisas. O número atômico dele é 55. Quanto é do xenônio? 56. 56? Quando você emite beta, faz o que com o número atômico? Aumenta uma unidade. Então ele é o quê? 54. Aí o Enem daria o do xenônio. Não daria a tabela periódica, perguntaria, produziria quem? X de número atômico 54. X, pô, Enem miserável. Ele está trabalhando com sua perspectiva do que é a emissão beta. Beta, ao ser emitida, você aumenta o número atômico em uma unidade. Então, se ele emitiu beta, o número atômico aumenta em uma unidade. Então, ele tinha 54. E de cá? Opa, então aqui é 53 porque é isótopo. Isótopos são átomos do mesmo elemento que tem número de massa diferente. Qual é o número atômico aqui? 52, que emitiu beta. E esse? 51 e esse? 50. Põe lá em cima, sem tabela, não consigo mais. Porque aqui é estânio, aqui é estância. Perfeito? Então, ó, mas olha como você conseguiu dar uma mapeada no negócio todo. Até aqui, beleza, pessoal? Fechou? Daqui quer dar uma